Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos no Ministério Brasilândia da Igreja Cristã Rede Acolher e hoje damos início ao discipulado de batalha espiritual. Amém. Hoje nós estamos na primeira ministração e vai durar aí algumas longas horas de ensino sobre esse assunto tão polêmico, esse assunto tão profundo e ao mesmo tempo tão difícil. Amém? Tão difícil, porque quando se fala de batalha espiritual na igreja, sempre existe muitos extremos, né? Existem os adeptos fanáticos da batalha espiritual, que quer sair ungindo tudo, ungindo rua, ungindo, fazendo tudo o que precisa ser feito, e também aqueles céticos, que vão para o extremo de não crer, que falam assim, não, em Jesus isso tudo aí já acabou, não preciso de nada disso porque eu estou em Cristo, Então, os extremos eles sempre são perigosos, e por isso é um assunto um pouco delicado que às vezes muitos pastores evitam, evitam esse tipo de ensinamento. Mas nós, como bons soldados de Cristo, nós vamos sim entrar agora. Entendemos que esse é o momento de entrarmos nesse tema chamado batalha espiritual. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de, nesta noite, poder fazer a sua obra, poder, Senhor, aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Pai querido, um tema difícil, um tema controverso e um tema onde existe muita oposição espiritual, Pai, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dai-nos uma proteção especial nesta noite e para todos aqueles que hão de ouvir essa ministração pela internet, pelo site, pelo YouTube. Pai amado, que o Senhor cubra com o teu sangue, que o Senhor dê a nós, Senhor, uma proteção, Senhor, celestial, Senhor. Em nome de Jesus, que nenhuma palavra seja distorcida, que nenhum espírito maligno que distorce as palavras no coração daqueles que ouvem, agora seja repreendido em nome de Jesus. Todo inimigo do Evangelho, toda oposição do Evangelho caia por terra, em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor tenham livre acesso, tenham liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Toma o teu lugar nesta noite e fala conosco. Inspira-nos, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a tua inspiração, para trazer as revelações necessárias para esse assunto que iremos tratar essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema dessa primeira mensagem, que na verdade é o tema do primeiro capítulo do discipulado nível 4, conhecendo a batalha espiritual, é o tema a realidade da guerra. Amém? A realidade da guerra. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 12, nós vamos iniciar aqui a leitura no versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. A realidade da guerra. Apocalipse 12, versículo 7 diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
Eu vou ler mais uma vez. E houve batalha no céu. Houve o que, irmãos? Batalha. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas, eu adoro esses mas, né? Havia uma batalha lá no céu. Miguel, o arcanjo Miguel, o general ali dos exércitos de Deus, né? Batalhando junto com os seus anjos guerreiros contra o dragão. O dragão aqui é Satanás. O dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram e nem se achou o seu lugar nos céus. Amém? Então aqui nós encontramos uma legítima guerra, né? Como que nós podemos imaginar uma guerra, uma batalha no céu? Pensar em uma batalha espiritual, nós já temos um problema. O problema da visão que nós temos sobre a materialidade dos fatos. Quando nós associamos uma guerra, uma batalha, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos imaginar armas que são palpáveis, que são tangíveis, armas que são específicas: uma espada, um escudo, uma lança, um arco e flecha, né? E se a gente pensar numa guerra hoje, século 21, não dá para pensar numa guerra senão como uma guerra atômica, né? De uma bomba nuclear que explode tudo e acabou, né? Joga lá, o avião joga e acabou. E até a Coreia do Norte aí estava com essa questão aí, essa discussão toda com os Estados Unidos, com a Coreia do Norte, porque estavam os testes nucleares lá. Mas como imaginar uma batalha no céu, né? Será que um anjo, ele também possui uma espada? Será que o anjo, ele também possui? Será que o arcanjo Miguel, ele tinha uma espada flamejante, uma espada de fogo? Como que nós podemos assimilar isso? Porque se os seres celestiais, eles são espíritos, né? A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos entender essas coisas com o passar do tempo. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto que nós lemos é que nós não vemos a figura de Deus. E nós não vemos também aqui a figura de Jesus. Eu não vejo aqui nesse versículo 7 e 8 de Apocalipse 12... a palavra do Senhor dizendo que Jesus estava batalhando com o diabo. Alguém consegue? Tem isso na Bíblia de alguém? Porque na minha não tem. Na minha aqui não está falando que Deus estava batalhando contra o diabo. Aqui está falando que Miguel e os seus anjos estavam batalhando contra o dragão e os seus anjos. Amém? Glória a Deus. Vamos tentar focar aqui, irmãos, para a gente não perder, porque o negócio aqui é muito sério, tá, irmãos? O inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras nos tirar o foco. Aqui nós não vemos Deus agindo, trabalhando, lutando. Tem até uma imagem na internet, se você colocar lá no Google, Jesus contra o diabo. Se você colocar isso no Google, vai aparecer uma imagem do diabo assim, tirando o braço de ferro com Jesus. Se você pegar isso na internet, você vai encontrar essa blasfêmia de Jesus tirando o braço de ferro com o diabo. Isso não existe, irmãos. Jesus não está batalhando contra o diabo, porque Jesus, ele já venceu o diabo. Jesus, ele não tem nenhuma, o diabo, ele não tem nenhuma chance contra Jesus. Aqui
Miguel, que é um anjo também criado por Deus, estava batalhando contra o diabo, contra o dragão e os seus anjos. E o anjo ganhou do diabo. Um anjo criado por Deus. Imagine Deus, irmãos. A gente vai ver um pouco mais à frente que Jesus, ele, com o sopro da sua boca, ele aniquilará o perverso. O sopro da boca de Jesus. Só a sua gloriosa presença já vai aniquilar o diabo de vez. Então, não é esse o problema. Deus ele não está lutando contra o diabo. Amém? Glória a Deus. Esse é um princípio extremamente importante que nós temos que entender. Essa passagem aqui dessa batalha no céu, o Apocalipse, irmãos, é um livro muito, muito difícil de interpretar. Se alguém começar na fé e já querer ler o Apocalipse, ele não vai entender nada. Ele vai se assustar com as figuras que são colocadas ali do dragão, né, dos demônios que são liberados do abismo, que tem cauda de escorpião, né? Ali a gente tem algumas figuras assim tenebrosas que traz até horror. As pessoas ficam com medo de ler o Apocalipse, né? Acho que o Apocalipse é um negócio terrível, mas na verdade o Apocalipse é uma revelação muito profunda. E alguns estudiosos dizem que o Apocalipse ele foi escrito como se fossem em fases, em ondas, né? Como se fosse alguém contando a história de várias maneiras, né? Tipo, eu começo contando uma história e depois eu conto a mesma história, só que de uma outra visão, de uma outra maneira, com uma segunda onda de fatos, né? Então aqui a gente não consegue colocar uma ordem cronológica muito clara no livro do Apocalipse. Então alguns estudiosos, alguns especulam que essa passagem de Miguel lutando contra o dragão, ela pode ter sido uma referência à queda do diabo lá antes da fundação do mundo, amém? Antes da fundação do mundo, quando o diabo ele fez lá a sua rebelião, quando o diabo antes era Lúcifer. O diabo ele era um anjo de luz. Para quem não sabe, o diabo era um anjo de luz. Ele foi criado por Deus. Ele se tornou o inimigo por causa do pecado que ele cometeu, da rebelião que ele teve contra Deus. Então ele era um anjo lindo. Depois nós vamos ter uma ministração específica sobre essa origem dele. Eu não gosto de falar muito do diabo, tá, irmão? Eu prefiro falar de Deus. Mas aqui nesse contexto todo a gente vai ter que falar bastante coisa sobre ele, né? A gente tem que conhecer o nosso adversário. Se você não conhecer com quem você está lutando, irmão, a sua derrota é certa, né? Tem até vi num livro, o autor dizia que numa guerra que teve contra, se eu não me engano, os Estados Unidos contra o Japão, cada soldado americano, ele recebia uma cartilha, né? Não era contra o Japão, acho que era contra os coreanos, sei lá, Coreia, não lembro qual era o país, mas eles recebiam uma cartilha com todas as estratégias, todo o costume, tudo aquilo que o inimigo fazia. Então, cada soldado, eles recebiam ali o manual do inimigo, né? Eles conheciam muito bem o seu inimigo, e conhecer o inimigo era o que daria a vitória ou a derrota, né? Porque se você sabe aonde o seu inimigo vai te atacar, você vai se proteger, amém? Então vai ser importante isso para nós. O segundo ponto aqui, que também pode ter sido essa batalha no céu, pode ter sido, e é o que eu acredito, que eu acho que é o que dá mais coerência, porque logo em seguida, nos próximos versículos, ele aponta para essa direção, quando Satanás ele é atirado na terra, um pouco antes que o anticristo assuma o seu reinado na terra, amém? Um pouco antes de quando o anticristo assume o seu reinado. Então, a impressão que eu tenho aqui, a interpretação que eu tenho é que por conta do versículo 12, se você ler comigo lá, o Apocalipse 12:12, nós temos o seguinte versículo, ele diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós neles que habitais,
ai de vós, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa referência dessa batalha também pode ser uma batalha que ainda não tenha acontecido, amém? Pode ser uma batalha que ainda não tenha acontecido, porque nós entendemos que o diabo, ele age no cosmo, né? Nas regiões celestiais. Então, quando fala aqui que houve batalha no céu, não podemos entender que é o céu de Deus tão somente, né? O terceiro céu, lá onde está Deus, onde está Jesus. Existe o céu também do cosmo, né? Então é onde os principados do ar, onde as potestades do ar, elas habitam, né? Nós vamos falar sobre os tronos da maldade, que nós já fizemos aqui tantas ministrações sobre os tronos, né? Que são o zodíaco, que está relacionado aos cosmos, que está relacionado a toda essa questão do universo, dos planetas. Então nós podemos entender também, e é o que eu acredito, que essa batalha aqui de Miguel e seus anjos ainda vai acontecer, porque hoje o dragão, ele está solto, amém, irmãos? E ele exerce a maldade sobre o mundo, ele influencia e ele governa. Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. Então, aqui quando fala que ele foi lançado na terra, a impressão que eu tenho é que Deus proibiu, né, que o Miguel e seus anjos arrancaram eles dos lugares, que essas regiões cósmicas, e lançou todo mundo aqui na terra. Tipo, vocês não podem sair daí. E aí o diabo aqui fala que ele tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então esse pouco tempo, né, também a gente entra naquela questão que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então pouco tempo pode ser pouco tempo, né, um dia, né, um dia de 1000 anos, né. Mas é por isso que eu sou mais adepto da teoria que essa batalha ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas houve uma batalha, amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós temos aqui, nós precisamos despertar a nossa consciência de batalha espiritual. Despertar a consciência é entender e conceber a possibilidade dessa batalha, que está existindo uma guerra invisível, que enquanto nós estamos trabalhando para Jesus, enquanto nós estamos na igreja, enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, existe uma guerra invisível ao nosso redor o tempo todo, não só de demônio, não só de capeta, mas de anjos também, de seres enviados por Deus também para nos ajudar, para lutar essas guerras que nós não enxergamos. Mas nós não precisamos enxergar para crer, nós precisamos crer para depois nós termos a revelação, amém? Então quantas vezes aqui nós estávamos aqui orando e Deus me deu algumas visões de fileiras de anjos aqui, ó. Tipo, um dia Deus abriu minha visão, eu tive assim uma visão de muitos anjos, assim, fileiras e fileiras de anjos aqui neste lugar. Não dentro desse quadrado, era uma coisa assim, não existia parede mais aqui na minha visão, eu via assim fileiras de anjos. A gente precisa começar a entender que existe essa guerra contínua, né? No começo do nosso ministério, eu tinha a prática de todos os dias, eu chegava no culto, eu ia ungir a rua aqui, ó, ungir os 4 cantos, as 4 esquinas. E aí eu fui entendendo, conforme foi passando o tempo, eu fui tendo a paz de que não era mais necessário esse tipo de unção, porque nós já havíamos tomado posse espiritualmente neste local. Deus já nos tinha implantado neste lugar. Então, quando nós pensamos na igreja, nós não podemos pensar nessas 4 paredes, nesses, 40 metros quadrados aqui. Nós temos que pensar que a nossa posição espiritual neste lugar é muito mais abrangente. Que quando nós temos irmãos que estão lá no Elisa Maria, a igreja tem o alcance lá, irmãos.
Nós temos, a irmã Francisca está lá no Damasceno, a nossa igreja tem um alcance lá. A área de atuação não está limitada ao que nós vemos, amém? Existe uma guerra espiritual e essa consciência nós precisamos ter. O texto mais básico de tudo isso que nós encontramos na palavra é em Daniel capítulo 10. Se você puder abrir comigo, nós vamos ler um texto aqui interessante que você já conhece. Se você não conhece, você vai agora ver uma grande batalha espiritual acontecendo, e o irmão Daniel, profeta Daniel, estava ali e nem entendendo o que estava acontecendo, mas ele pôde contemplar essa revelação. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: Daniel 10, versículo 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, ó o Miguel de novo aí, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Amém? Então, olha o cenário que foi montado. Daniel se pôs a orar e a jejuar. Amém? Não há batalha espiritual sem jejum e oração, irmãos. A gente crê. Aí eu falo para minha esposa: não, irmã, amor, você é intercessora, eu sou da palavra, eu sou do ensino. E ela fala para mim: mas você também tem que orar. Eu falo: é justo, eu tenho que orar. Mas a tua oração, ela é muito mais eficaz no sentido de batalha espiritual, porque você tem essa capacidade sobrenatural que Deus te deu, né? De você fluir na oração e alcançar muito mais resultado do que eu. É a mesma coisa. O irmão, a Bianca tem o dom de cura. Deus dá para ela o dom de cura, em nome de Jesus, não para ela ser curada, mas também para ela curar os outros, né? Para ela ter um dom de cura. Só que Deus falou que todos nós, Ele deu o poder de impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, amém? Deus deu esse mandamento para todos os discípulos. Todo mundo pode orar por cura. Mas se a irmã vem aqui e fala assim: pastor, você pode orar por cura, por minha vida? Eu vou falar: não. Por que não? Porque a gente tem uma irmã aqui na igreja que Deus usa ela na cura, ela tem o dom da cura. Por que que eu vou orar, né? Eu posso orar e Deus pode curar pela minha fé, pela misericórdia de Deus, Deus pode curar. Mas Deus, Ele vai usar a minha irmã que tem o dom muito mais eficiente e vai dar muito mais resultado do que eu. Então por isso que nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Isso é a igreja de Cristo. E na batalha espiritual não é diferente. Nós aqui já encontramos duas informações muito importantes aqui sobre patente. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, eu já estou entrando no assunto. Aqui o Daniel, ele se pôs para orar e jejuar. Ele começou a buscar pelo povo, ele começou a buscar, ele queria uma resposta de Deus. E aí, passaram-se 21 dias, ele fez um jejum de 21 dias, né? Ele orou, ele jejuou, ele fez esse período de busca, e quando se passaram esses 21 dias, ele teve a resposta dele, ele teve essa visão do anjo. O anjo se manifestou e trouxe a resposta. E aí aqui esse texto que nós vemos, ele diz assim que desde o primeiro dia que as suas palavras foram ouvidas, eu saí com a tua resposta. Desde o primeiro dia, quando o irmão se propôs a orar, Deus já falou para o anjo: ó, vai lá, envia a resposta para ele. Só que esse anjo estava vindo, né? Eu não sei como funciona isso, né? A gente não tem todas as respostas. Não, às vezes a gente pode imaginar que é
um buraco negro no tempo, assim, né? No espaço, né? Aquele portal dimensional que o anjo entra e blum, já sai lá do outro lado, já está aqui, né? A gente não entende muito bem como funciona essas questões espirituais. Quem sabe um dia Deus nos revele. Mas aqui o que dá a entender é que ele tinha um caminho para percorrer. Ele saiu da presença de Deus com a resposta. O anjo, ele vai trazer resposta para o povo de Deus. Às vezes Deus, ele vai responder no teu coração, porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Mas às vezes Deus vai mandar um anjo. Deus vai mandar um ou mais anjos, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Deus não poderia ter falado direto com o profeta, mas ele quis mandar um anjo. E ele mandou esse anjo desde o primeiro dia. Só que esse anjo, ele chegou no meio do caminho e ele recebeu o que? Uma oposição. Aqui ele fala sobre os reis da Pérsia. Ele dá uma categoria, primeiro uma patente. Ele fala da patente dessa oposição. Ele fala que não era qualquer oposição, eram reis. Reis humanos não poderiam deter anjos, tá, irmãos? Tem alguns que defendem a ideia de que aqui esse texto não está falando de nada espiritual, que os reis da Pérsia eram figuras de homens mesmo. Mas como, irmão? Como que um anjo, como que um homem natural pode deter um anjo? Tudo bem, nós temos o exemplo lá de Jacó, né, que segurou um anjo e tal, né, mas aqui eu acho que o contexto não se aplica. Aqui ele diz que esses reis, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então aqui ele fala sobre patente. Ele fala sobre o príncipe do reino da Pérsia e depois ele fala os reis da Pérsia, no plural. Você já viu um país, vamos vir para o plano terreno, um país que tem mais de um rei? Na tua Bíblia está no plural aí? Os reis da Pérsia. Então aqui nós embasamos ainda mais de que existiam ali entidades malignas de patentes elevadas de reis e príncipes que estavam resistindo esse anjo de trazer a resposta para o irmão Daniel. E aí ele fala sobre mais uma patente. Ele fala sobre o Miguel, um dos primeiros príncipes. Olha que interessante. Miguel também é príncipe. Miguel também, além de ser príncipe, ele é um dos primeiros. Então existe uma organização na questão espiritual, irmãos. Por isso que quando nós vamos para a igreja e a gente recebe uma unção, seja de diácono, seja de cooperador, né? A gente não entende às vezes a dimensão da seriedade dessa ministração, de separação de uma pessoa, de um obreiro dentro da igreja, que isso está impactando o mundo espiritual, irmãos. Por isso que a gente precisa respeitar. A gente precisa, foi dado aqui no domingo, né, autoridade para a diaconisa. É aquela oração que foi feita, que foi liberado algo no mundo espiritual. Foi liberado aqui algo muito sério no mundo espiritual, até mesmo para disposição da irmã no mundo espiritual. Então é algo muito sério. E aqui nós temos um príncipe de Deus, que deu conta de um príncipe da Pérsia e mais reis da Pérsia, que a gente não sabe quantos. Um príncipe de Deus deu conta de mais de 3 do inferno, amém? Mas aqui nós vemos claramente uma oposição. Eles guerrearam com espada, né? Estava lá com espada e tal. Irmãos, não vale a gente ficar especulando, imaginando isso, né? Mas houve ali uma grande batalha, né? Então, irmãos, a guerra espiritual, ela ocorre no reino espiritual. Olha, preste muita atenção nisso. Ela acontece no reino espiritual, mas ela pode ter repercussões diretas no plano físico, porque foi o que aconteceu aqui. A resposta não podia chegar no primeiro dia? Podia, não podia? Foi desde o primeiro dia que ele saiu com a resposta,
mas ele demorou 21 dias para chegar. Deu um problema, houve um congestionamento ali, houve uma guerra, houve uma batalha ali que o anjo não estava prevendo, esse anjo da resposta não estava prevendo, que aqueles demônios, aqueles reis, aquelas autoridades espirituais iriam se opor. Eles pararam na frente: aqui você não passa. As coisas, as batalhas, elas acontecem no mundo espiritual, mas elas têm um impacto de consequências no mundo físico. E o oposto também é verdadeiro, irmão. Sabe por quê? Porque existe uma conexão. A Bíblia diz que as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Aquilo que se vê foi feito daquilo que não se pode ver. Então, o espiritual vem primeiro. Deus, ele criou primeiro o mundo espiritual para depois criar o mundo físico. E esses dois universos, essas duas realidades, elas se conectam. Amém? Elas se conectam, elas estão conectadas. Por isso que nós falamos tanto sobre abrir porta, fechar porta, dar brecha. Se você abrir uma brecha lá na tua casa, se você cometer um pecado, você vai abrir uma brecha, o diabo vai entrar. Como assim o diabo vai entrar na minha casa, mas na minha casa tem anjo? Como assim o anjo está na tua casa? Porque existe uma conexão, irmãos. Existe uma conexão, que o que acontece no mundo espiritual tem consequências no mundo físico. E o oposto também é verdadeiro. O que acontece no mundo físico também tem consequência no mundo espiritual. Tem consequência no mundo espiritual, irmãos. Isso é muito sério. Vocês lembram daquela sexta-feira da tentativa de assalto? Como foi? Nós estávamos aqui numa sexta-feira e foi uma batalha espiritual tão intensa, né? Eu preguei sobre um perseguir mil, né? E tinha lá 2 versículos que falava que um de nós ia perseguir a 1000. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho até anotado aqui. Levítico 26:8. Não precisa nem abrir. Ele fala que 5 perseguirão a 100. E Deuteronômio 32:30 diz que 1 perseguirá 1000. 5 perseguirá 100 e 1 perseguirá 1000. Falando, né? Eu preguei sobre isso. E a gente estava aqui, depois fizemos uma oração de uma batalha de afronta aqui contra os principados deste lugar. Nós começamos a perseguir os principados deste lugar. Foi uma guerra espiritual travada. Eu não sei se vocês se lembram da intensidade daquele dia. Nós saímos daqui, eram umas 11 horas, tinham poucas pessoas. Eu saí daqui 11 horas. Quando eu estava descendo ali a Cantídio, veio um motoqueiro, um garupa, mostrou a arma para mim, falou: para o carro. Quando eu olhei a arma que ele falou para o carro, eu levantei as 2 mãos, tirei as 2 mãos do volante, os 2 caíram da moto. Foi simplesmente, não que na minha mão saiu um raio cósmico e, né, saiu a glória de Deus da minha mão e consumiu os 2, não foi isso não. Mas eu levantei a mão assustado, porque, né, tipo, eu vi a arma, vai para o carro, eu levantei as 2 mãos, quando eu olhei, os 2 motoqueiros caíram a 40 por hora, irmãos. A gente vê esses motoqueiros passando aqui, ó, empinando moto, com um copo de cerveja na mão, a gente não vê os caras caindo aqui, e a 40 por hora, ali na Cantídio, os 2 garupas, os 2 foram pro chão. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual. Eu vim aqui, a gente afrontou, o principado falou: então vamos ver. Só que Deus permitiu, porque Deus, ele queria me mostrar que Ele estava pondo por terra o principado deste lugar diante dos meus pés. Glória a Deus. Não precisou fazer nada, irmão. Não foi a polícia que me socorreu, foi simplesmente a presença de Deus ali. Eu creio que os anjos estavam ali comigo. E quando aquele motoqueiro se aproximou, o anjo pegou ali, pôs a espada no motor da moto, travou a moto. Eu sei lá o que aconteceu, eu só sei que os 2 foram para o chão. Existe uma guerra espiritual.
Depois disso, já estamos aqui 2 anos, nunca ninguém mexeu comigo, né? Nunca mais, nunca tive problema com ninguém aqui, com polícia, com bandido, com ninguém. Ninguém nunca mexeu com a gente. Por quê? Porque Deus está conosco. Existe uma batalha. Ah, mas Deus está presente aqui? Não, Deus está assentado na glória. Deus está lá no alto e sublime trono. Jesus está assentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo está habitando em nós, porque Ele habita no nosso corpo. E quem está ao nosso redor? Os anjos, irmãos. Por isso que o ministério angelical é tão importante dentro desse contexto cristão, do cristianismo. Às vezes a gente olha nas igrejas, às vezes pouco se fala sobre anjos. O pastor Edinho até falou sobre cultuar anjos. Ninguém aqui está cultuando anjo, irmão. A gente não está, a gente quer cultuar Deus, né? Isso pra gente é página virada. A gente já é maduro o suficiente para entender que não tem que cultuar anjo, né, irmão? Mas o ministério angelical é importante, é enviado por Deus. O que está escrito no Salmo 91? Ele dá ordem aos seus anjos, para que te guarde em todos os seus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Não é isso que diz no Salmo 91? É Deus que manda os anjos. Que Deus mande muitos anjos para nós. Que haja muitos anjos, de todos os tipos. Pode ser querubim, serafim, pode ser todos guerreiros, anjo de cura, anjo do milagre, anjo da bênção. Eu quero também o anjo do dinheiro. Que venha também o anjo da prosperidade, para a gente poder ajudar muita gente, amém? Glória a Deus. Então as consequências espirituais, elas influenciam no nosso mundo físico, e as consequências no nosso mundo físico também influenciam lá no mundo espiritual, amém? Então por isso que é importante chegar na tua casa e abençoar a tua casa. É importante você, ungir a sua casa. Quando você unge a tua casa, você sela. Quando você consagra a sua casa ao Senhor, quando você ora consagrando, você está abrindo a porta para o reino de Deus entrar na tua casa e fechando a porta para os demônios. Você vai estar mandando os demônios embora da tua casa e colocando ali a habitação do reino de Deus, né? É importante a gente falar, eu sempre falei da questão da embaixada, né? Quando eu chego numa casa assim, morei de aluguel em algumas casas, eu orava e falava assim: Senhor, eu consagro isso daqui é uma embaixada do reino de Deus. Aqui, nesta casa, o que manda é a lei de Deus. Aqui o diabo não tem poder, aqui o diabo não pode. Se ele entrar, ele é intruso, ele vai ter que sair. Amém? Glória a Deus, mas vamos em frente. Tem um livro do Rick Joyner que vocês precisam ler, irmãos. Quem gosta desse assunto, é muito importante, é muito legal esse livro. São 2, é A Última Batalha e A Batalha Final. Esse autor, Rick Joyner, ele tem visões. O livro é um livro de visão. Parece que é uma alegoria, mas não é. Ele narra que foram diversas visões que ele foi tendo. Deus foi dando diversas visões de arrebatamento, inclusive, durante um longo período de tempo, que ele foi organizando e escreveu o livro. E nesse livro, A Batalha Final, ele narra uma visão que ele está assim na montanha, né? Ele está na montanha de Deus, e ele vê no vale o exército do inimigo, os exércitos do diabo, né? E ele tem uma visão desse exército. Ele vê esse exército, e ali quando ele vê, ele vê que o exército do inimigo, ele é separado por divisões, tipo pelotões, assim, sabe? Tipo pelotões, e esses pelotões, essas divisões, eles tinham uma bandeira, cada divisão tinha uma bandeira, e nessa bandeira ele escreve no livro que tinha as seguintes palavras: orgulho, justiça própria, ambição egoísta, julgamento justo, e a maior de todas era a bandeira do ciúme. Então ele começou a ver como que o exército do inimigo se organizava. Existia uma organização, existia uma divisão de bichos lá, né, de demônios, que trabalhavam só na parte do orgulho, a outra parte na justiça própria, a outra na ambição egoísta, no julgamento injusto. Então essas divisões do exército do inimigo, haviam bandeiras com essas palavras escritas. E ele narra no livro que ele via algumas
algumas armas que os demônios utilizavam. E nessas armas, eles tinham espadas de intimidação. Espada serve para quê? Para, acurralar, ferir, Então, a principal arma aqui, que pelo menos na visão que ele teve lá no livro, é espadas de intimidação. O diabo, ele sempre vai querer nos intimidar, principalmente nesse ministério de libertação. Uma hora a gente vai ter algum caso de endemoniamento em que vai se manifestar com fala, E aí o inimigo vai querer apontar, vai querer acusar, vai querer falar, E aí a gente não pode permitir essas coisas, porque uma da forma deles atacarem é a intimidação. Então a intimidação é lanças de traição, Lanças de traição, flechas de acusação, calúnia e fofoca. Imagina os bichinhos lá, os bichinhos, forma carinhosa de chamar os capeta. E lá com o aforge, o forge com as flechas. E aí ele chama, agora eu vou mandar uma flecha aqui de calúnia lá na vida do pastor. Vamos falar mal do pastor. Oi? Misericórdia, Tá amarrado em nome de Jesus. Agora eu vou mandar uma flecha de fofoca. Essa é a que mais tem. Um monte de demônio fofoqueiro sentado nos postes aí, tudo esperando os crentes entrar na igreja para jogar uma flechinha de longe, Então essa é a visão que ele teve lá de armas do inimigo. Aí tinha também tinham nomes mais específicos em tropas, Ele fala de nomes como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e luxúria. Luxúria, irmãos, não é aquelas pessoas que gostam de luxo, não. Luxúria não é aquela pessoa que gosta de luxo, gosta de uma joia, luxo, Não. Luxúria tem a ver com prostituição, tá, irmãos? Luxúria tem a ver com pornografia, tem a ver com coisas imundas, com imoralidades sexuais. Isso é luxúria, tá? Nós estudamos isso no discipulado nível 2, que em breve os que não fizeram vão estudar isso, e aí vocês vão ouvir sobre o pecado até não querer mais, Vocês enjoaram de ouvir sobre pecado? Ainda bem que mudou um pouquinho de assunto, Te falou bastante de pecado. Isso vocês não vão poder me acusar lá na glória, hein? Que eu não falei sobre o pecado, que eu não dei nome ao pecado, porque eu dei nome ao pecado e eu li todas as vezes dizendo: aquele que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lembra? Lembra, vocês não viram, Mas glória a Deus. E aí nessa visão do Rick Joyner, ele viu os prisioneiros, eles viam crentes prisioneiros no meio da tropa dos inimigos, no meio do exército dos inimigos. E ali ele via que esses soldados, que eram soldados de Deus, mas estavam ali com os seus olhos obscurecidos. No livro ele conta até que eles tinham espadas, e se eles dessem as espadas, que é a palavra de Deus, se eles virassem um golpe, ele já destruiria muitos ali adversários, só que eles estavam com os seus olhos obscurecidos. E ali ele conta no livro que essas regiões ali de cativeiro, no meio do exército, havia uma nuvem de abutres chamados depressão sobre os prisioneiros, e esses abutres, eles vomitavam um vômito em cima dos prisioneiros chamado condenação. Mas a gente vê muito crente, falando que está com depressão. Irmão, isso é coisa muito séria, irmãos. Isso é coisa muito séria. E aí no livro ele diz que ele começou a gritar para os soldados lá que estavam lá, os prisioneiros, começou a gritar para que eles reagissem, para que eles levantassem. E aí quando ele começou a gritar, os demônios olharam para ele, começaram a mirar nele, começaram a atacar ele. Amém? Eu estou rindo, uma coisa séria, irmãos. Coisa séria. Vamos avançar aqui, já estou indo para a parte final. A importância, aqui, vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, versículo 12,
que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Existe uma guerra, irmãos, que nós precisamos travar. Às vezes está tendo dificuldade com alguém na sua família, está tendo dificuldade, puxa, você já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, meu santo não bate? Já viu falar isso? Meu santo não bate? Está amarrado esse negócio de santo. Santo é Jesus, né? Mas não é, irmãos, é porque está existindo ali uma batalha, uma guerra espiritual, e a nossa luta não é contra o irmão. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua mãe, contra o teu pai, a tua luta é contra os principados e potestades e nas regiões celestiais. Como que você vence? Você vence na palavra, irmãos. A tua espada é a palavra. Então aqui nós temos que entender a importância da palavra, a importância da verdade. A verdade, ela faz parte da armadura de Deus, não é? Aqui de Efésios, não é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade nós precisamos carregar conosco nessa batalha. Então, primeiro aqui, a verdade, ela em João capítulo 17, versículo 17, nos fala que a verdade é a palavra de Deus. Então João 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orando, né? Jesus orando ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, e ele disse: santifica-os na tua palavra, na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, a importância da verdade na batalha espiritual precisa ser levada muito a sério. Eu não vou falar aqui de todos os itens da armadura, não. A verdade é muito importante. A verdade, ela é uma espada. A palavra de Deus, ela é uma espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é uma espada, ela penetra, ela divide, ela vai além daquilo que nós imaginamos. E o que é essa espada, irmão? É a palavra que sai da tua boca. É quando você tem a palavra de Deus na sua boca. É que nem essa ministração que aconteceu aqui no domingo sobre ser filho de Deus, né? O exousia de ser filho de Deus, do poder de ser filho de Deus. Isso é algo que precisa ser uma verdade declarada. Não é só no coração, não é só na mente. É declarar, falar: não, eu sou filho de Deus. A palavra tem que estar na minha boca em todo o tempo, porque ela é arma. Você precisa profetizar, chegar no seu trabalho e falar: Senhor, a tua palavra diz que aonde eu colocar os meus pés é terra santa, aonde eu colocar os meus pés o Senhor me dá por herança, eu tomo posse deste lugar. Senhor, eu consagro este lugar a Ti, neste lugar só vai ter a presença dos anjos do Senhor. Glória a Deus. É pela tua fé, é a verdade de Deus na tua boca. Isso é uma arma, isso é importante na batalha espiritual. E a justiça, entender a questão da justiça. Nós temos também o cinturão da justiça, não é? A couraça, né? A couraça da justiça. Entender usar a couraça da justiça, irmãos, consiste em entender que o diabo já está julgado. Amém? O diabo, ele já está julgado. Mas, pastor, por que então ele está soltinho da Silva? Porque ele ainda não foi condenado, ele não está ainda executando a sua pena, né? A pena, ele vai depois ter uma pena de 1000 anos, né? Vai ficar lá presinho lá durante 1000 anos. Depois ele vai ser solto mais uma vez, incondicional. Vai também atazanar o povo por mais um período. Depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E aí depois vai ser a sentença para toda a eternidade, que ele vai ficar preso, prisão perpétua. Mas, por enquanto, ele já está julgado. Amém? Então, em João capítulo 16,
a partir do versículo 8, Jesus ele nos dá essa informação. Um texto também bem conhecido, João capítulo 16, versículo 8. Ele diz assim: e quando ele quem, irmãos? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Glória a Deus. O diabo já está julgado, irmão. Essa é uma batalha que a guerra o final da guerra já é a vitória. Já houve o julgamento, não é algo que vai acontecer ainda, já aconteceu. E abrir mão da nossa justiça própria e esperar na justiça de Deus. Então você entender que o diabo ele já está julgado, e você abrir mão da sua própria justiça para você vestir a couraça da justiça. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, só até a parte A, ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Sabe o que é trapo de imundícias? É o absorvente. Hoje não é um trapo de imundícia, hoje é um negócio mais higiênico, né? Mais sofisticado, mas nos tempos bíblicos as mulheres tinham a mesma coisa que vocês têm hoje, mulheres, né? Todos os meses. E ainda tinha a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos tinha aquela hemorragia que não cessava. E ali ela usava panos, ali usava trapos. Então era chamado de trapos de imundícia. E aqui Deus ele compara a nossa justiça como trapos de imundícia. Usar a couraça da justiça, irmão, é abrir mão da sua própria justiça. Sabe o que é abrir mão da sua própria justiça? É quando tiver uma situação, você não julgar, falar, isso está certo, isso está errado, isso... Não, Deus vai julgar. Entrega nas mãos de Deus. Abre mão. Ou pior, né? Quando você tem razão, né? Alguém vem, te afronta, você tem razão. Essa pessoa, eu tenho razão. A razão é você estar querendo a tua justiça. Você está querendo que seja feita a tua justiça. Mas quando você veste a couraça da justiça, você, ainda que está com a razão, você suporta. Jesus não tinha nenhuma culpa. Mas quando Caifás chegou, dize se você é o Filho de Deus. Ele falou, tu dizes, né? Ele tinha razão, mas ele não exigiu o direito, ele não exigiu a justiça, ele simplesmente se rendeu à situação, esperando o quê? Na justiça de Deus. Porque o diabo ele é o acusador, ele é aquele que vai jogar setas de acusação, ele vai jogar flechas de vômitos de condenação. Ele quer que você fale, tá vendo? Você tem razão. É o que o diabo vai falar, irmão. Não é Deus que vai falar isso para você. Quem vai falar isso para você é o diabo. Você vai deixar quieto? Olha o que ele fez com você. Vai lá, fala com o chefe. Fala com o gerente. Amém? Glória a Jesus. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 41, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 32, 41. Olha o que Deus fala. Aqui não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Olha o que Deus fala. Deuteronômio 32, 41. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Eita! Irmãos, a batalha que a gente viu no comecinho aqui foi só do Miguel e seus anjos contra o diabo. A hora que Deus pesa a mão, irmãos,
Você lembra da história de Jó? O diabo foi lá pedir pinico para Deus. Foi lá, ó Senhor, deixa eu fazer, vai. Aí Deus falou, tá bom, vai lá. Só não toca na vida dele. Deus pôs o limite. Só não toca na vida. Não, tá bom. Entendi. O diabo fez aquilo que Deus não permitiu? O diabo foi rebelde naquilo que Deus colocou o limite? De maneira alguma. Ele não é louco, né? Ele sabia até onde ele podia ir, porque ele estava falando com Deus. Estava falando com o arcanjo Miguel. Estava falando com o anjo Miguel. Porque depois nós temos essa história da batalha do anjo lá no livro de Judas. Um livro tão pequenininho, lá no Novo Testamento, uma carta, né? No livro de Judas, que ele fala que Miguel pelejava contra o diabo acerca do corpo de Moisés. Miguel batalhava contra o diabo acerca do corpo de Moisés. E aí, o anjo, ele diz, olha, que ele não ousou pronunciar palavras de maldição sobre o diabo, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Chegou um momento ali que não deu mais pro Miguel lá, pro arcanjo, e ele falou, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Então, se Deus repreender, acabou, né? Mas eu queria que vocês entendessem, Deus já repreendeu o diabo na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já venceu o diabo, ele já pisou na cabeça da serpente e ele já colocou debaixo dos nossos pés, ele já nos deu a autoridade. Não é você que tem que ter medo do diabo, quem tem que ter medo de você é o diabo. Glória a Deus. É o diabo que tem medo da gente. Se você é crente de verdade, é claro, né? Agora, se você tiver um pezinho aqui, outro pezinho lá, né? Pezinho no mundo, pezinho na igreja, pezinho na santidade, pezinho no pecado, aí o negócio começa a ficar estranho. Aí você vai tomar umas pancadinhas, porque é a história da porta, né? Você abriu a conexão, o pecado abre a conexão, você abriu a porta, o diabo entrou, aí você começa com problema no casamento, problema na empresa, problema na loja, problema no trabalho, começa a vir uns problemas na igreja, o louvor não flui, a palavra não flui, começa alguns problemas, o que está acontecendo? Porque você cometeu algumas coisinhas lá que agora você precisa pedir perdão para Deus, se arrepender para fechar essas portas, expulsar a sujeira, tirar a sujeira, jogar, não é para sujeira debaixo do tapete não, irmão, é varrer com a vassoura, que nem a Jéssica ali, varrer com a vassoura, jogar bem para fora, amém? Fechar a porta e falar, me perdoa Senhor, eu quero recomeçar agora da onde eu parei, amém? É assim que funciona. Conclusão, a batalha espiritual, ela pode se manifestar de várias formas e nas coisas mais simples que nós podemos imaginar. Especialmente quando se trata do avanço do Evangelho e da salvação de vidas. Irmãos, nós batizamos 5 pessoas esse mês. Você sabe o que é isso, irmãos? Tem igreja que fica anos sem batizar uma pessoa. Em um mês aqui nós batizamos 5, a nossa igreja é pequena. Nós estamos começando agora. O inimigo está furioso. O diabo ele está endemoniado. Não sei se é possível, mas né? Uma maneira de dizer que ele está muito louco com a gente mesmo. E a gente precisa aprender a resistir, fechar as brechas, tapar. A guerra está acontecendo, irmãos. Quando alguém entra novo na igreja, que se apaixona pelo ministério, sabe, quer vir, quer ficar, Deus está trazendo vidas, né? Ó, a Paula aqui, ministração de nível 4, a Paula já está aqui, prestando atenção, tentando aprender sobre coisas tão sérias, tão importantes. Por que a igreja não está cheia? Né? Não podia estar cheia hoje? Porque existe uma guerra travada, irmãos. Existe uma guerra travada porque isso que eu estou falando aqui é o que o diabo não quer que seja dito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós estamos gravando, então haverá oportunidade de muitas pessoas ouvirem essa ministração. Irmãos, mas nós precisamos só compreender uma coisa, que o nome do nosso Deus, um dos nomes do nosso Deus é o Senhor.
dos exércitos. Se nós estamos participando de uma guerra, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos aparece aproximadamente 270 vezes na Bíblia. Uma informação que eu peguei aqui, 270 vezes. E essas guerras que são travadas contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus, lá no Antigo Testamento, são figuras das batalhas que nós travamos no mundo espiritual. Então, para encerrar, Salmos 24:10, ele diz assim: quem é este Rei da Glória? Aí ele responde: o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Amém? Glória a Jesus. O teu Senhor que você serve, Ele é o Rei da Glória, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus?